E a gente se prepara fazendo aqui uma pequena cerimônia, né? O xamanismo está sempre muito conectado com os rituais, né? Os rituais conectam com uma intenção, né? O ritual, ele tem sempre essa funcionalidade, essa intenção, né? De deixar claro no objetivo, para que a gente coloque energia naquilo e aquilo aconteça, né? Então, antes da gente começar, antes de qualquer aviso, a gente vai fazer aqui, vou fazer uma defumação, que vocês podem ver, tem uma conchinha aqui com algumas ervas. Beleza, então a gente vai iniciar, eu vou ficar de pé aqui, para vocês verem como a gente faz. Essa é uma pena de Condor, benzida, minha pena sagrada de poder. Então, sempre que a gente vai iniciar, né, falar sobre a roda medicinal, a gente saúda os nossos ancestrais e saúda as 4 direções através desse pequeno ritual que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Então, a gente acende a defumação. Primeira coisa. O espírito do leste, de onde vem a luz, portal do espírito e do elemento fogo, ilumina. Espírito do norte, onde o sol está forte, portal das emoções, do elemento água, fortifica-nos. Espírito do oeste, onde o sol se põe, portal do corpo físico e do elemento terra. Espírito do sul, onde o sol descansa, portal da mente e do elemento ar. Ensina-nos, nos dê a sabedoria. Pai céu, sagrado masculino, por trás de tudo aquilo que existe, nos dê o poder. Terra, por trás de aquilo que existe, eu defumei as ervas santas de Oxalá. Eu defumei as ervas santas de Oxalá, para tomar o que aqui se encontra. Oi, leve para as ondas do mar, para todo mar que aqui se encontra. Oi, leve para as ondas do mar. Não, pode fazer. Mais cedo, né? Perceberam o que eu fiz? Alguém percebeu o que eu fiz? A gente sempre que vai honrar, né, os portais, né, as grandes direções, né, da roda medicinal, que é exatamente isso que a gente vai se aprofundar nesse processo. A gente oferece alguma coisa para os espíritos dessas direções, né, e hoje aqui eu ofereci um pouco das ervas, né, um pouco da fumaça sagrada, né, para que possa, né, ser como um presente, né, para as direções, em agradecimento, né, às bênçãos. E o que a gente está fazendo de fato? Né? Esse processo aqui, né, é um processo que a gente já fez, treinem. Né? É muito importante para a gente agora que está começando esse contato com o xamanismo,
Muitos de vocês estão tendo talvez o primeiro contato com o xamanismo. É muito importante que a gente honre aqueles que vieram antes da gente, né? Muito importante que a gente está, na verdade, dando continuidade a um movimento, dando continuidade a um processo que já existe antes da gente, né? Então é importante a gente respeitar os nossos ancestrais, respeitar os guardiões dessa sabedoria, e essa é uma forma de ir trazendo essa energia para a nossa vida. Então, na verdade, o que a gente está fazendo mesmo é invocando essas forças, né, para a nossa vida. Tá bom? Antes da gente começar, eu quero passar aqui algumas instruções de como a gente vai fazer para ser mais fácil aqui a nossa comunicação, para a nossa aula ser, né, mais dinâmica e tudo mais. E é muito importante, a primeira coisa, para todo mundo que está estudando xamanismo, o xamanismo é um caminho que ele, na verdade, ele não mostra o caminho. O xamanismo é uma sabedoria que ensina a gente a caminhar, independente qual seja o nosso caminho, independente qual seja né, a minha missão, onde estão os meus talentos, para onde eu vou buscar o meu conhecimento. O xamanismo, então, na verdade, vem ensinar a gente a como observar os sinais do caminho, para a gente entender se a gente está no caminho certo, para a gente conseguir fazer as escolhas certas, né? Então, é um processo de ensinar a caminhar, de fato, né? E para que isso aconteça, é muito importante que a gente, primeiro, como eu disse agora, honre, né, essa força que já existe, que está além de nós, uma força que é muito mais antiga e mais poderosa que nós. E também que a gente possa chamar essa força para a vida da gente, né? Então, nosso primeiro exercício aqui, para iniciando mesmo nosso círculo, né, a nossa roda aqui de estudos, a coisa mais importante que a gente vai fazer agora, nesses próximos dias principalmente, é começar a rezar para que essa força possa se manifestar na nossa vida. E a primeira coisa que a gente vai fazer é né, ter primeiro esse kit xamanismo, né? Esse kit xamanismo ele envolve algumas coisas que começa aqui pela nossa defumação, né? Dentro dessa defumação aqui, ó, deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Dentro dessa defumação aqui, bem simplesinha, uma conchinha, essa conchinha me acompanha tem tantos anos. A gente está, além de usar o poder da erva, né, o poder da planta para poder harmonizar o ambiente, limpar a energia que está no nosso corpo, que está no ambiente, a gente também está invocando a força dos 4 elementos aqui, né? Então, a gente invoca os 4 elementos através da erva que está aqui dentro, né? A erva aqui que representa a Mãe Terra, né? A gente também está honrando os 4 elementos através da representação da água, né? Que vem através da concha, né? E pode ser uma concha assim como essa, pode ser uma concha de abalone, né? Com uma concha mais sofisticada, né? Mais bonita, assim. E pode ser também um coco, um pedaço de coco seco, né? Aquela casquinha do coco que também representa o elemento água. E aí a gente tem o elemento ar, uma pena. Essa pena aqui é uma pena muito especial, né? Uma pena que eu ganhei de um xamã chileno, né? Que existe essa tradição que pessoas que trabalham com condor, o condor ele tem algumas penas brancas e algumas penas escuras. As penas brancas é de tradição, as pessoas não podem vender, não podem usar para qualquer coisa assim, mas sempre, né? E sempre essas penas brancas têm esse sentido de muito poder, de luz espiritual, né? Então é sempre presenteado, ofertado para alguém. Eu ganhei esse presente de um xamã, né? Então a gente tem o elemento ar aqui através da pena, e a gente tem também o elemento fogo pelo próprio fogo que está queimando as ervas, né? Então o que é importante a gente saber disso? A gente está, através desses rituais, é como um sadhana, né, na cultura védica, é como um processo de fortalecimento da mente, a gente fazer todos os dias, né, esse exercício de se defumar e defumar o nosso ambiente, né? Dessa forma, a gente vai tanto atraindo energias positivas, né, energias saudáveis aqui para nossa casa, para o nosso espaço sagrado, quanto também vai se preparando para o dia, né? Então é muito bacana fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Fazer, por exemplo, pela manhã,
antes de sair para trabalhar, né? Ou à noite, antes de dormir, mas ter esse hábito, né, de acender uma erva, de rezar para o Grande Espírito, rezar para as direções, para que essa força possa cada vez estar mais próxima de você. Tá? Fazendo um parênteses aqui, eu queria dar alguns avisos antes da gente começar mesmo a nossa aula, que é o seguinte: nossa aula ela vai ser dividida basicamente em três momentos. Né? Um momento onde a gente vai ter a aula teórica aqui, que eu vou falar para vocês, algumas a gente vai estudar de fato a roda medicinal, né? Trazer histórias, trazer o conhecimento mesmo da roda medicinal. A gente vai ter um momento onde a gente vai vivenciar esse conhecimento através das meditações guiadas, né? Que a gente tem aqui o nosso companheiro tambor, né? Que nos ajuda, nos auxilia a entrar nos nossos mundos interiores. E a gente vai ter um momento de dúvidas também. Então, depois da meditação, eu vou abrir aqui um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, para isso, eu quero assim que vocês aí, enquanto está rolando a aula, vocês vão anotando as dúvidas de vocês, né? Para que nesse momento eu possa responder, então, no final. Se eu não conseguir responder todas as dúvidas nesse período, você pode me mandar por e-mail e também a gente tem a nossa dois momentos, assim, duas formas de contato, assim, mais profundo, que é a plataforma, né, que vocês receberam o login aí para entrar na plataforma, onde a gente tem uma comunidade ali que é exatamente para a gente trocar essas experiências, mas eu quero especialmente que esse lugar seja direcionado para dúvidas e perguntas, né, se a gente fazer sempre esse bate e volta, assim, em perguntas dentro da nossa plataforma, e a gente tem o WhatsApp, né, nosso grupo de WhatsApp, que é para que a gente possa se comunicar no dia a dia. Vocês vão perceber que vão acontecer alguns desafios, né? Eu vou entrar com alguns desafios para que a gente possa aplicar isso na nossa semana, aplicar isso na nossa vida. E o WhatsApp, então, tem essa pegada mais de coisa do dia a dia para a gente ir trocando isso. Arro? Então, suas dúvidas, anota aí durante a aula, que no final a gente abre para isso. É muito importante você entender que o xamanismo, ele não é um ciclo de saberes, não é nenhum curso que você vai fazer de xamanismo, nenhum ritual que a gente vai fazer de xamanismo que vai mudar a vida da gente. O que muda a vida da gente é a gente conseguir entender, então, esse conhecimento e conseguir aplicar isso. Quando a gente vive a história, o xamanismo começa a partir dessa prática. Xamanismo só existe com prática. Então, para que a prática aconteça, primeiro a gente tem que conhecer, né, que é isso que vocês estão vindo aqui, buscar, né, um pouco mais de conhecimento, e aplicar isso na vida. O que eu tô, né, o meu papel aqui é te auxiliar a aplicar isso de fato, né, a gente conseguir trocar, né, a gente tem toda essa malandragem também para lidar com o mundo, que é um mundo que está maluco, um mundo que está cada vez mais focado no materialismo, está cada vez mais focado em coisas que não são fundamentais para a vida e que isso tudo vai passar um dia. Né? O que a gente estuda do xamanismo são essas leis eternas, esses conhecimentos que são eternos, que estão muito além da nossa própria existência. Existe antes da gente, existe no nosso presente e vai continuar existindo no futuro. Então, o meu papel aqui é te auxiliar a conseguir entrar nos seus mundos e colocar isso na sua vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que o seu esforço, né, em querer trazer esses conhecimentos para sua vida que vai fazer toda a diferença para que o processo possa funcionar para você. Não estou aqui para te falar, a gente vai mudar a sua vida, não. Quem vai mudar a sua vida é você. Né? Eu estou aqui para te auxiliar, né, te dar os toques a partir da minha experiência, a partir dos conhecimentos do xamanismo, para que você possa colocar isso na sua vida. Arro? Então, antes de tudo, né, não tem como a gente estudar xamanismo se a gente não tiver com clareza na nossa mente o que é xamanismo. Né? E sempre, né, que quando a gente ouve falar de xamanismo, a gente sempre pensa em índio. Né? Quem aqui, quando ouviu falar de xamanismo, pensou em índio? Pode falar, eu estou vendo vocês, então você pode fazer assim que eu entendo também linguagem né, não verbal, ok? Todo mundo pensa em índio. Né? Essa é uma palavra que ficou vinculada ao conhecimento nativo. Mas xamanismo não é coisa de índio. Xamanismo não é coisa de índio. Xamanismo, ele acontece antes do próprio ser humano, o ser humano começar a conviver em comunidade. Né? Então, isso vem aí de registros, a gente tem alguns registros assim de 50 mil anos atrás, né? Que é mais ou menos na época assim, que o homem
despertou o conhecimento pelo fogo. Quando o homem entende que o fogo foi o único elemento que o grande espírito permitiu que apenas o homem manipulasse. Né? Todos os outros seres, né, os animais, correm do fogo, mas o único elemento que apenas o homem conseguiu dominar foi o fogo. Né? Então, o fogo ele tem essa relação direta com o nascer da consciência. Então, qual é o entendimento? Quando o homem entende, né, aprende a usar o fogo, é o mesmo momento, né, é marcado esse momento, onde então nasce essa consciência nova do ser humano. Então, o xamanismo, nessa época aí, o homem era nômade, ele vivia viajando, migrando para vários lugares, e nesse processo ele percebia que tinha momentos na natureza onde tudo, por exemplo, secava, né? Acabava a caça, acabava os alimentos, as árvores secavam, o frio vinha, e ele precisava então se adaptar de acordo com essa mudança da estação, indo para cavernas, indo para outros lugares, e esperava, né, que a caça voltar, o alimento voltar. Da forma que ele concebia Deus, então rezava para Deus para que pudesse voltar, né, voltar o alimento, voltar toda a história. A gente pensar aqui para a gente no Brasil, assim, essa mudança ela não é tão forte, né? Assim, o Brasil é muito grande, mas de forma geral essa mudança das estações ela não é tão marcada como, por exemplo, no hemisfério norte, né? Onde a gente vê exatamente assim, o momento do inverno, onde a neve chega, o momento do outono, onde as coisas secam, a primavera, o verão, onde o sol está pleno, etc. E tal. Mas esse movimento ele acontece independente da manifestação da natureza. Ele é um movimento cíclico e essas características desses movimentos que é o que a gente vai estudar. Então a gente como parte da natureza, toda a influência, né, de toda a mudança da natureza influencia a nossa vida. Né? Assim como o homem ancestral, que influenciava assim, de uma forma muito mais intensa, porque ele precisava mudar de lugar, precisava ir para a caverna, né? Teve que aprender a mexer com fogo, etc. e tal. A gente também sente isso. A gente pode ver um exemplo simples assim, igual a gente está, por exemplo, no outono, no inverno, né? Que a gente está uma coisa mais em casa, né? Vai sair, é uma coisa mais queijo e vinho em casa, né? Quietinho e tal. E no verão a gente está super expandido, a gente quer rua, não consegue ficar em casa, né? Quer estar na praia, estar em movimentos com mais gente, conversar, é época de carnaval e tudo mais. Né? Só que não são só essas influências. Né? Existem o nosso entendimento é que cada ciclo da natureza, essa mudança externa está convidando a gente a analisar aspectos psicológicos, emocionais, espirituais e também físicos na nossa vida. Então é como se cada parte do ciclo fosse uma lição diferente. Essas lições diferentes, né, e como a natureza influencia a gente, que é o que a gente vai estudar. Né? Então, se a gente vê na mudança de estação, por exemplo, que os pássaros migram, né? Que os animais mudam seu comportamento, tem momento que os animais estão mais conectados, tem um momento de acasalamento, tem um momento de nascimento, etc. e tal. Assim também acontece com a gente. A gente também é filho da natureza e por mais que a gente tenha criado uma realidade paralela, vamos falar assim, né? Essa realidade da cidade, que é uma realidade construída e tudo mais, a gente continua recebendo as influências da natureza. E isso, naturalmente, vai influenciar a nossa vida. A diferença, né, essa influência, ela acontece para todo mundo, isso influencia todo mundo. A diferença é que, quando a gente estuda, a gente consegue aproveitar essas mudanças para um crescimento. O xamanismo está muito conectado com uma ideia com a ideia da morte e do renascimento. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso, sobre morte e renascimento. Né? Morrer sempre que se morre, né, a gente está, na verdade, matando uma parte que a gente não quer mais em nós, para que renasça uma parte que a gente desconhece. Né? Renasça um novo. Né? Um novo, geralmente, ele gera esse medo, um novo desconhecido gera uma indecisão, mas o novo é que traz a gente, né, continua dando impulso para que a vida continue acontecendo. Né? Tanto é que a maioria das doenças, dos problemas psicológicos que a gente tem, está ligado a esse apego a ideias velhas. Né? A natureza convida a gente para poder renovar, mas a gente acaba pegando essas ideias antigas. E isso, né, vai gerando cada vez mais atrito. Né? O Ayurveda mesmo fala um pouco sobre isso. Né? Toda vez que a gente está fora do fluxo da natureza, a gente está fora desse sistema, né? Ou a gente escolhe viver
da direção oposta, né? A energia está para um lado, a gente escolhe viver para o outro, isso gera um atrito. E esse atrito da nossa relação com a natureza é o que a gente conhece como doença, certo? Então, essa doença, ela parte sempre do nível mais sutil para o nível físico, sempre do sutil para o físico. Então, às vezes, uma doença que surge na vida da gente, ela já está acontecendo há muito tempo antes. Né? Geralmente está ligado, então, com essas partes de nós que a gente não consegue resolver, que a gente deixa de olhar, que a gente aprende a não olhar e que a gente desconhece de verdade em nós. Né? Eu falo sempre que a nossa consciência, a nossa vida é como se fosse uma grande casa, assim, em que a gente vive em diferente, a gente tem vários quartos, vários cômodos dentro dessa casa, e a gente costuma, nesse estado ordinário de consciência, viver em só um estado, só em um quarto. Mas existe uma casa infinita. Às vezes, um quarto desses está mais sujo, cheio de teia de aranha, está escuro, a gente precisa clarear, limpar, dar uma faxina. Tem quartos que estão lindos, assim, esplendorosos, cheios de coisa bonita para a gente observar e aproveitar, né, coisas que a gente já carrega de virtude dentro de nós. Mas é preciso investigar isso, a gente precisa conhecer mesmo quem a gente é. A gente não é só essa personalidade aqui que nos fala, a gente não é só uma profissão que a gente tem, a gente não é só nosso grau de escolaridade, nosso relacionamento, a gente é uma infinidade de coisas. E quanto mais em harmonia a gente está com tudo isso, mais feliz nós somos. Arro? Então, o nosso estudo é compreender um pouco mais dessas partes em nós que influenciam esse estado ordinário, que influenciam o aqui e agora, e muitas vezes a gente não sabe que está influenciando. Né? Então, por exemplo, quando a gente encontra, por exemplo, uma situação na vida assim que gera uma insegurança, medo, né? Uma situação nova que aparece na vida da gente e gera uma insegurança, um medo, um desânimo, né? Uma raiva, né? Uma tristeza, né? A gente percebe que aquilo ali está ressoando em alguma parte dentro de nós, mas a gente não consegue identificar. Então, esse estudo é para que a gente amplie a percepção de todo ser que a gente é aqui, tanto nesse nível físico aqui mesmo, a nossa mente, o nosso corpo, quanto no nível mais da alma, o nível mais sutil, o nível mais ligado ao céu. Quando a gente está completo, a gente tem capacidade de ser feliz. A gente só é feliz quando a gente está completo. Então, o que a gente vai fazer é resgatar esses pedaços de nós. E quando eu falo completo, eu estou falando inclusive das sombras. Né? Às vezes a gente está aí num processo karma espiritual, quer ver um monte de beleza, um monte de coisa legal, né? Ah, fui, tomei ayahuasca e foi muito legal, vi um monte de coisa boa. Um monte de gente vai, né, com esse intuito, mas aí às vezes olha assim, dá de frente com o monstrão que é. Né? Aí olha o monstro que a gente é, porque todo mundo tem esse monstro dentro da gente. A gente olha o monstro da gente, o que a gente faz? Ah, não quero ver isso. Quero deixar. Quero esconder debaixo do tapete, porque eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Muitas vezes essas pessoas são as pessoas que mais são intolerantes com a sombra dos outros também, né? O espelho, né? Então, a gente só está completo quando a gente consegue aceitar, né, conhecer tanto essas belezas e sombras e aceitar principalmente as nossas dificuldades e falhas. Né? Estamos aqui, somos todos irmãos, estamos todos no mesmo processo. Aqui, o que os mestres nos falam é que enquanto existir um irmão doente, um irmão na sombra, a gente ainda vai estar vivendo essa realidade dessa forma. Então, não tem gente, nossa humanidade é como se fosse um ser só. E a gente tem escolha de ser uma força a mais, né? Ser, me esqueci a palavra agora, mas a gente pode ser um vírus, uma bactéria, ou pode ser um anticorpo, né? Não é isso? Então a gente tem essa escolha de poder contribuir com o processo da Mãe Terra, contribuir com a natureza, que esse é o nosso papel de fato. A gente, como filho, parte disso. O nosso papel é contribuir com isso o tempo inteiro. A força do Dharma, a força da missão, só nos direciona a estar presentes nessa função de cumprir a nossa missão, de tratar a natureza, o dentro e fora, com harmonia, para gerar mais harmonia, essa harmonia ressoando, 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 assim a gente é anticorpo, a gente não é vírus e bactéria. Então, que sigamos massa nesse caminho.
Uma dúvida aqui, que eu tenho uma dúvida agora, eu queria saber se vocês entenderam nesse início, principalmente sobre as partes técnicas aqui do nosso funcionamento e também sobre o xamanismo e essas coisas que eu já falei. Vocês entenderam tudo? Tá tudo bonitinho aí? Ah, gostei das cabecinhas e isso, faz assim que é mais fácil. Aí, legal. Então, ótimo. Então, da onde vem essa palavra xamanismo? Xamanismo vem de um termo, na verdade é um termo, né, criado por antropólogos, que é para poder exemplificar ah, práticas que foram encontradas no mundo todo, práticas similares que foram encontradas no mundo todo, mesmo de culturas que não tinham como interagir uma com a outra. Então, o que se concluiu é que existe, né, um conhecimento, pela experiência de estar em contato com a natureza, surgiu, então, um conhecimento comum em várias partes do mundo, que a gente encontra desde os siberianos até aqui nas nossas florestas, no deserto, e todas as partes e direções do mundo. Então, essa palavra, ela vem de uma palavra de origem siberiana, né, que é Saman, que significa aquele que é inspirado pelos espíritos. Então, Saman deu origem à palavra xamanismo. É a mais antiga prática espiritual da humanidade, né? Então, o xamanismo, a partir do xamanismo é que surgem todas as outras práticas espirituais, que surgem as religiões, as filosofias, né? Então, tudo parte desse relacionamento do homem com a natureza, né? O homem, da forma que ele concebia Deus, ele observava Deus na natureza, e a partir desse relacionamento surgem, então, as práticas espirituais. Isso começa lá no período paleolítico, aí 50 mil anos atrás. E a gente encontra essas práticas similares no mundo todo. Queria mostrar aqui essa figura para vocês, aí vocês estão vendo. Essa é uma figura que se data aí entre 40 e 50 mil anos, que é a pintura rupestre mais antiga que existe, que é o feiticeiro dançador, que a gente pode identificar ele aqui tanto como um xamã, né, que tem a medicina de diferentes animais, né, tem o rabo de cavalo, orelha de lobo, chifre de veado, né, as patas de urso, ou um elemental mesmo, né? Então, a data, mais ou menos, dessa figura é que é a data que se diz, né, ter começado a história com o xamanismo, né? Então, isso aí é bem antigo, meu povo. E aí a gente pode achar essas práticas, então, em diferentes lugares do mundo. E os principais pontos, né, dessas diferentes culturas que a gente encontra é, primeiro, a busca pelos estados alterados de consciência, né? Xamanismo só existe se, dentro dessas práticas, existirem os estados alterados de consciência, ou estados xamânicos de consciência, ou estados sagrados de consciência. Isso, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, mas isso é uma chave para nós, que é aquela ideia da casa, né? Lembra a ideia da casa? Então, se a gente vive num estado ordinário, a gente está vivendo só num quarto. Quando a gente amplia a nossa percepção de nós mesmos, a gente consegue navegar por toda a casa, né? Então, é a ferramenta, a forma de chegar nesse ponto é através desses estados alterados de consciência. A gente vai aprofundar um pouco mais daqui a pouco. Uma coisa encontrada também nessas práticas é a viagem aos mundos paralelos, né? Mundos diferentes. Então, a gente vê aqui, pelo menos, por exemplo, o Pajé Sapain, né? Que vem dos Camaiurá. O Pajé Sapain tem um documentário até, vou até anotar aqui que eu vou passar para vocês esse documentário, que ele é bem interessante, que está no YouTube, que mostra isso que eu vou explicar agora, que é um processo dos Camaiurá, os pajés Camaiurá, eles têm a medicina assim, muito forte em viajar e buscar a cura através dessas viagens interiores. Então, eles acendem um cachimbo, um tabaco, não é um cachimbo, um tabaco enrolado, e esse tabaco, esse charuto de tabaco, ele vai fumando aquilo, né, sem tragar, né, o tabaco é sempre sorvido só na boca, mas a fumaça, aquela fumaça vai fazendo com que o pajé vá entrando em estado alterado e ele em sonho, ele dorme e viaja, ele entra em sintonia com outros seres, né? Os Camaiurá especificamente chamam de mamaés. Então, o mamaé é o espírito das coisas, o espírito da árvore, o espírito do rio, o espírito da lua, o espírito do arco-íris,
né? Uma maé da floresta, uma maé da onça. Então, são vários mamaés. Então, esse processo da viagem nos paralelos é encontrado de várias formas. A gente usa aqui as técnicas do povo do norte, né, que é através do tambor. Então, através do tambor, a gente consegue também entrar nesses mundos diferentes. A gente vai ter essas experiências aqui durante a nossa roda, né? Mas sempre se encontra, então, essas viagens por diferentes mundos. A gente, aqui para nós, a gente vai ter como base, se quiser anotar isso aí, é legal. A gente vai ter como base, vai pensar sempre em 3 mundos. O mundo intermediário, é o mundo superior, certo? No mundo superior, é um mundo onde os xamãs, eles vão buscar as inspirações dos mestres deles, dos anjos, de todos os seres mais elevados, né? Uma coisa, antes de eu falar isso, uma coisa importante. Dentro do xamanismo, a gente não discrimina nada e nem ninguém. Então, da mesma forma que o xamã viaja até o mundo superior para falar com os mestres, eles tiveram que precisar conversar com um demônio ou com qualquer ser, né, de mais baixa vibração, o que a gente aprende é ter o mesmo olhar para todos os seres. Eu vou falar aqui o mundo superior, mas não quer dizer que é superior por qualidade. É superior porque a gente não sabe se é lá em cima, se é lá embaixo, eu não sei. Isso eu não sei te falar. Mas a gente fala superior porque o pensamento do céu mesmo, certo? Ó, tem alguém com o microfone aberto, dá uma olhadinha aí para nós. Fechar aí, por favor. Aqui, já fechei. Então, o mundo superior é onde o xamã viaja para poder encontrar seus mestres, os anjos, os santos. Subterrâneo é onde o xamã viaja para poder encontrar seus ancestrais. É dentro do mundo subterrâneo que estão o arquétipo das plantas, né? A gente pode falar assim, o mamaé da planta, né? O espírito das plantas, o espírito dos animais, os nossos guias, esses guias mais próximos, né? Para quem conhece um pouco, por exemplo, de tradição afro-brasileira, né? Que seria, por exemplo, os caboclos, os pretos velhos, né? Então, esses seres que estão mais próximos de auxílio aqui, que a gente é mais fácil a gente entrar em contato, esses seres também, e os nossos ancestrais, esses seres também estão nesse plano de consciência no mundo subterrâneo, e a gente tem um mundo intermediário, que é esse mundo aqui que a gente está aqui agora, e esse mundo intermediário, a gente, geralmente o xamã viaja para o futuro ou para o passado, né? Sempre, sempre, essa viagem ela tem um propósito, e o propósito geralmente são 2, a cura de alguém, ou um processo de autoconhecimento e transformação. Mas é sempre a cura, entendem? Então, esse propósito, ele é fundamental também. Então, da mesma forma que para existir xamanismo, tem que ter estado alterado de consciência, para existir xamanismo, o propósito tem que ser sempre a cura e o autoconhecimento. Sempre. Se for qualquer coisa que eu possa usar de magia, ou usar dessas técnicas, por exemplo, para fazer mal para alguém, para poder querer ganhar vantagem em alguém, isso não é xamanismo. Isso é magia negra, isso é outra coisa. Certo? Sempre que a gente falar também de magia, a gente está falando de processos de transformação, de transformar um elemento A para um elemento B. Sempre que eu falar magia, eu estou usando, né, esse raciocínio. A gente transformar uma coisa em outra coisa. Então, o xamanismo é magia. É magia nesse sentido de a gente buscar essa transformação, mas com o objetivo da cura, com o objetivo do autoconhecimento. Certo? Arro, faz assim com a cabecinha. Arro, arro. Muito bem, legal. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para ver vocês, muito legal. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela de novo para vocês. Então, voltando aqui, coisas importantes, né, que a gente encontra no mundo inteiro. Abusos de estados alterados, viagens nos mundos paralelos, o conhecimento do poder dos reinos e dos seres da natureza. Né? O microfone aberto aí, se alguém puder fechar aí, por favor. Então, esse conhecimento, esse relacionamento, aqui, ó, esse relacionamento
com os reinos é algo fundamental também. Por quê? Os xamãs, da mesma forma que ele aprende viajando, ele aprende também entrando em contato com esses seres que estão ali no ambiente dele, né? Então, ele aprende com as plantas, por exemplo, os índios aqui do Acre, né, o povo do Tronco Pano, aí os Caxinauá, o Nicuim, Yawanawá, esses povos eles têm uma tradição assim de que cada folha que eles tiram da floresta, cada pedacinho de folha que eles tiram da floresta, eles pedem permissão para o espírito da planta. Ou seja, o que eles falam é que toda planta tem um guardião. E cada vez que você entra, por exemplo, na mata para poder pegar uma folha, o guardião da mata, o guardião daquela planta, ele te acompanha para ver o que você está fazendo até o final. Então, por exemplo, quando a gente passa assim, tá na rua, né? Eu fazia isso muito quando era criança, tá na rua assim, arrancando uma folhinha da árvore e fica né? Às vezes assim, sem pensar muito o que está fazendo, né? Deixa eu aqui que tem mais alguns microfones abertos aqui. Dando um recado mais uma vez aí, quem puder dar uma conferida, confere se o microfone está aberto, tá bom? Então, esse relacionamento acaba gerando também conhecimento. Então, os pajés mesmo, assim, às vezes precisa de um remédio, o cara nem sabe o que é. Eu conheci um pajézinho, vou contar a história, eu conheci um pajézinho caigangue. E esse pajé, ele me contava que... Esse pajé me contava que, às vezes, uma pessoa chegava para curar, para ele curar, ele nem sabia o que ele ia dar, né? E aí ele sonhava com isso. E aí ele geralmente sonhava, e teve um dia que ele não sonhou, não. E aí ele foi para o mato, ele chegou no mato, e aí ouviu, né? Uma planta chamava, aí a outra chamava ele, a outra chamava ele. Ele foi lá, pegou, você vai fazer isso, vai tomar um banho. Lembra que é uma planta que é o alecrim, um tipo de alecrim diferente. Você vai tomar banho, você vai tomar chá, etc, etc e tal. E aí deu, e a pessoa, no outro dia, estava bem, já estava curada. Era uma criança que estava cheia de alergia, assim, no corpo. E a criança estava curada, né? E aí, esse encontro onde eu conheci o pajé era exatamente para poder estudar essa planta. Porque aí a ciência entendeu, viu o tanto de coisa boa que ela estava estudando. Você acha que esse pajé, ele foi lá, estudou, né, a planta, nossa, mas essa substância tal aqui vai interagir com essa e vai diminuir a alergia? Ou o pita está muito alto, essa planta que reduz pita vai digerir ama e aí vai melhorar aqui o sangue dela, etc. Não, né? É um processo totalmente intuitivo, que só é possível ser assim claro e funcionar quando a pessoa tem realmente um treinamento para poder ouvir e aprender a se conectar com esses espíritos. Então o pajé, né, com essa descoberta intuitiva, achou um remédio, um super remédio, e aí inclusive a ciência estava estudando isso. Mas só é possível isso acontecer quando se a gente tem essa amizade. Eu gosto de falar assim que é tipo uma amizade que a gente constrói, a gente acaba conhecendo uma pessoa, e a gente gosta muito dela, e a gente quer estar perto dela, a gente quer conversar com ela, e cada vez que a gente conhece mais aquela pessoa, mais a gente ama ela, quanto mais a gente tem experiência com uma pessoa, mais a gente gosta de estar junto com ela, e se relacionar com esses reinos é a mesma forma. Se eu quero aprender sobre planta, eu preciso construir um relacionamento com o espírito das plantas. Porque muitas vezes, aí falando assim, dando um relato pessoal, muitas vezes a gente não sabe tudo, a gente estuda, gosta muito de estudar a planta, mas a gente não sabe tudo, né? E muitas vezes as inspirações vêm tanto dos livros, mas também vêm dessas intuições. E como é que eu sei que a minha intuição está rolando, se está boa ou não? Pela minha prática. Quanto mais eu pratico e trabalho minha intuição, trabalho meu relacionamento com esses reinos, né, essa comunicação sutil com os reinos, mais consciente, mais certeza, mais firmeza vai ficando a minha intuição e esse relacionamento. Então, se a gente for ver um pajé que está há 40, 50 anos exercendo essa função, né, muita coisa ele sabe. Então, os pajés, o povo da natureza, conhece muito sobre o poder dos reinos. Também uma coisa que a gente encontra é essa devoção à criação, é a forma de ver Deus é através da criação, através da natureza. Então é sempre com respeito e com devoção. Nós, xamanistas, nós somos devotos da criação. Nós somos anticorpos da Mãe Terra. Então o que a gente busca mesmo é a proteção de verdade da Mãe Terra.
A gente busca o respeito à Mãe Terra, a gente vê a nossa Mãe Terra como a nossa própria mãe. Esse é um ajuste que a gente vai fazendo na nossa visão, porque a gente aprende, né, que as coisas, principalmente na sociedade moderna, que as coisas são descartáveis, né, que a gente pode o futuro, o sucesso é a gente poder gastar e fazer e consumir aquilo que a gente achar que a gente pode, né? Dentro do nosso querer e nosso não querer. Mas, na verdade, a gente faz parte de um sistema que funciona, que é muito mais complexo, que a gente só faz parte desse sistema. Se a gente pensar, eu, Marcos, aqui, eu sou um ser humano dentro de uma espécie que está aqui na Terra, né? Sendo que a gente tem centenas de espécies diferentes, né? Dentro de um planetinha que está dentro do nosso sistema solar aqui, né? Que é uma estrela anã, né? Que está no tipo como se fosse nos fundos, né? Da galáxia. Então, a gente é muito pequeno, né? Esse sistema é muito maior que a gente e é sábio, né? O sábio é aquele que compreende isso e vive sua vida a partir disso, né? Não adianta eu querer criar essa resistência, porque a gente já sabe que esse atrito é onde dá, né? Todo o nosso sofrimento e nossa dor faz parte desse atrito, então a gente sente isso na pele. Então, se a gente tem consciência, a gente tem juízo, a gente busca estar mais alinhado a essa força que é maior que nós. Então, a devoção à criação e eu consegui enxergar a expressão de Deus através dos movimentos da criação. Outra coisa também que a gente se encontra em vários lugares do mundo, essa interação com os espíritos da natureza, né? Se a gente vê aqui na nossa tradição brasileira, o curupira, a caipora, o boitatá, né? O boto, me esqueci lá dos pataxó, como é que chama? Tem um, eu esqueci o nome agora, tem um ser também, de alguns vezes que ele parece tipo um lobisomem, né? Então são seres elementais, né, que também a gente pode trabalhar em conjunto, a desenvolver esse relacionamento também e aprender a trabalhar para aquele propósito, para a cura e para o autoconhecimento. Tá? Outra similaridade importante é a utilização dos instrumentos de poder. Eu vou botar minha cara aqui de novo um pouquinho. Os instrumentos de poder são vários, são muitos e muitos. Então, o que os instrumentos... Ó, deixa eu olhar aqui. Tá. O que os instrumentos nos auxiliam? Instrumentos de poder, a gente pode chamar aqui, um deles está aqui, ó, está sempre comigo, que é o meu cachimbo. Né? O cachimbo, ele tem inclusive é um instrumento também encontrado em diversas tradições, tanto o uso do cachimbo quanto o uso do tabaco. Né? Então, são ferramentas fundamentais, assim, para esse tipo de relacionamento com a natureza e também para a cura. A gente vai falar mais sobre isso, vamos fazer um estudo maior sobre o cachimbo no momento correto. Mas esses instrumentos que eles nos auxiliam, além, por exemplo, o cachimbo precisa da fumaça, né? Além de ser um instrumento para isso, ele também auxilia a gente a colocar a nossa consciência naquilo que eu estou fazendo, né? Então é uma forma de concentrar para a energia vibrar naquela situação. Então, quando eu pego o cachimbo e eu vou passar o cachimbo em alguém que está doente, acendo o cachimbo, eu estou aqui rezando para aquela pessoa, eu estou direcionando a minha energia para que essa fumaça chegue para a pessoa e possa limpar o corpo dela, possa fechar o corpo dela. Então, esses instrumentos, eles têm essa função. Então, o que é dito é que os instrumentos de poder, eles estão vibrando tanto aqui na matéria, e aí está aqui na matéria o cachimbo, mas também no astral. Né? Esse instrumento aqui, por exemplo, essa madeira que está aqui, se ela quebrar, não vou usar mais a madeira, mas a força do meu cachimbo continua no astral, e aí eu posso só colocar essa força em outro cachimbo, por exemplo, que vai continuar tendo o mesmo poder. Né? Os instrumentos, a gente vai também entrar um pouco mais nos instrumentos, a gente vai construir um instrumento para nós, né? Mas daqui a pouco, né? Depois, aí, na hora que chegar, a gente vai falar disso, mas a gente vai também trazer essa força do instrumento. O instrumento de poder é sempre bom a gente ter um relacionamento mesmo com ele. Isso traz mais força. Né? Então, cachimbo, que eu fui lá, esse cachimbo eu fui buscar, esse cachimbo. Né? Eu sempre quis, esse cachimbo é feito de angico. É feito do angico, que é uma madeira sagrada, principalmente lá para os índios do norte, do povo tradicional da Jurema, do Catimbó, né? Do Nordeste, perdão. E esse cachimbo, eu queria um cachimbo da Jurema, de angico e tudo mais,
rodeei, tive um, ele quebrou, não funcionou, e quando eu vi esse aqui, falei, esse aqui é meu, né? Foi num encontro onde eu conheci os caras de Chocó, e um grande amigo, né, velho de xamanismo, assim, tava com um ex-cachimbo para vender, e aí senti, né, veio na mão de uma pessoa especial, eu fui numa jornada atrás de um cachimbo, então tudo isso traz força. Uma das coisas que traz muita força para o instrumento de poder também é a gente fazer os nossos instrumentos de poder. A gente mesmo pegar, montar, colocar energia do jeito que a gente quer. Então, isso tudo traz poder e também constrói energeticamente a força dele no astral. Então, a gente acha diferentes tipos de instrumentos, os instrumentos musicais, o tambor, as flautas, o pau falante, instrumentos tipo para defumação, né? Essa aqui é só uma pena, mas existem instrumentos que são com várias penas, a concha que a gente usa para defumar, o altar que a gente monta, né? Tudo isso são instrumentos que trazem mais poder e trazem direcionamento de energia. Deixa eu vou compartilhar aqui de novo com vocês. Okay. Então, outra coisa fundamental que a gente encontra no mundo todo é o conhecimento sobre o fogo. O fogo é o nosso grande pai, né? Fogo foi o primeiro elemento assim, que interagiu com o homem, e através do fogo que a gente aprendeu a comer, foi através do fogo que a gente começou a viver em comunidade. O homem era nômade, né? Então, o que se diz, existem vários registros de homens, né, dos homens ancestrais que se espalharam nas Américas, principalmente aqui na América, principalmente na América do Norte, de onde veio esses conhecimentos que a gente está estudando, foram influenciados pelo povo siberiano, né? Então, esse homem ancestral siberiano, ele foi sair na época, o Estreito de Bering era unido, então esse homem foi caminhando, foi chegando, né? Se adaptando, chegou até as Américas. Então, que você colocar índios aí, você pode colocar um índio norte-americano, um índio lá da floresta, um filipino junto, colocar todo mundo pelado junto assim, parece que é tudo irmão, tudo família, né? Então, o fogo, ele depois desse processo aí, né, onde o homem era nômade, o homem começou a dominar mais o fogo, o homem começou a viver então em comunidade, né? Então, conhecimentos, e não são conhecimentos práticos do fogo, também os conhecimentos magísticos, né? Nos Vedas mesmo, os rituais mais antigos, né? O ritual mais antigo dos Vedas é um ritual chamado Agnihotra, que é o ritual grande, o Maha Agnihotra, que é a grande cerimônia do fogo, né? Inclusive uma cerimônia muito parecida com o que os Lakota faziam também, né? Então a gente vai achando essas similaridades aí dos nossos ancestrais, né? Só adaptados de formas diferentes. Isso é uma chave também, tá? Lembra disso. Os conhecimentos, eles são um só. Esses conhecimentos perenes, conhecimentos eternos, eles são eternos. Eles são verdade há 50 mil anos atrás, eles são verdade hoje e eles vão continuar sendo verdade daqui a 50 mil anos. Por exemplo, quando eu falo assim, amai-vos uns aos outros como eu te amei, ame o próximo como a ti mesmo. Esse conhecimento há 50 mil anos atrás fazia sentido, hoje faz sentido, daqui a 50 mil anos vai fazer sentido. E o que a gente vem estudar com o xamanismo é isso. São esses conhecimentos que são eternos, mas eles são adaptáveis e adaptados. Nosso processo de evolução, o Darwin mesmo falou isso, né, que a evolução está ligada à adaptação. Adaptação. Então, a gente pegar o que é fazer xamanismo hoje na nova era, dentro da cidade. A gente pegar o conhecimento ancestral e adaptar ele ao nosso estilo de vida. Eu, Marcos Vinícius, eu não sou índio, eu tenho descendência de índio, é igual todo mundo aqui possivelmente tem, né? E eu não preciso ser índio para praticar xamanismo. Inclusive, se eu estiver fingindo ser índio para praticar xamanismo na cidade, eu não estou praticando xamanismo. Porque xamanismo é eu conseguir adaptar esses conhecimentos ao meu estilo de vida. Então, quando eu trago para o meu trabalho, eu, por muito tempo, por muitos anos, trabalhei dentro de agente de propaganda, em mundo corporativo, etc e tal, e o xamanismo continuava presente comigo. Né? Na minha mesinha de trabalho, tinha lá meu altarzinho, continuava sempre presente comigo. Então, fui adaptando, até conseguir, né, hoje ter uma vida mais ainda conectada, né, onde facilita mais ainda essa conexão. Então, é muito importante esse processo de adaptação.
A utilização de plantas também é algo que a gente encontra no mundo inteiro, né? A importância das plantas tanto no nível físico mesmo, como remédio, bálsamos, mas também as plantas nesse nível sutil e também as plantas de poder, né? As plantas que auxiliam, são plantas mestras, né? Ou plantas especiais, que esse espírito da planta que a gente estava falando, né? Esse espírito da planta, ele tem uma sabedoria tão grande, é possível a partir, né, do processo de evolução que esse espírito tem, ele entrar em contato com o nosso sistema de crenças e os nossos sentidos e mostrar o ensino, contar alguma coisa para a gente através dos nossos próprios sentidos. Né? Então, essa é uma possibilidade que existe de estudo com mestres através dos nossos próprios sentidos, e esse é o estudo, então, das plantas de poder. Mas também, como eu disse, com a alimentação e com os remédios. Também as canções de poder, né, que são tradicionais, a música está sempre presente nessas culturas ancestrais, né, a música como forma de cura, como forma de festejar, como forma, por exemplo, os Lakota, quando o cara queria namorar a Índia, ele não ia lá, mandava carro de som, Índia, vem aqui, eu lá. Aqui em Minas tem muito disso, vocês têm aí. Tenho um presente para você. Não, ele não mandava buquê de flores, não. Quando o índio queria casar, namorar com a Índia, ele tocava flauta para ela. Então, no momento ali de reunião, onde estava toda a comunidade em volta do fogo, o índio, quando queria conquistar a Índia, ele pegava a sua flauta e tocava a flauta para a moça, e a moça aceitava ou não. Geralmente era para casar, né? Não tem muitos negócios de namorico, já casava, já ia ter filho, etc e tal. Mas a música é sempre importante, tanto como forma de cura, como forma de passar o conhecimento dos mais antigos, né? Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem, né, tem que agradecer muito a essas músicas de poder, muitas delas que a gente gosta de cantar, né? Dos Yawanawá, dos Runicuim, etc. Que foi através dessas canções que a cultura nativa foi devolvida aos povos nativos. Né? Não sei se vocês sabem, mas a gente teve aqui no Brasil um período de escuridão, né, da cultura nativa, onde pessoas de religiões X, Y, Z, né, entraram dentro das comunidades indígenas e muitos deles proibiram os índios de falar na língua, os índios de fazer seus rituais, proibiam os índios de usar as roupas, né, tradicionais, as penas, né? E isso aconteceu mais ou menos uns 30 anos. Né? Muitos desses índios, principalmente os que hoje continuam com a sua cultura fortalecida, eles expulsaram, né, esses caras aí malucos, aí um maluco, né, cara, que quer colocar a sua ideia, a goela abaixo das pessoas, isso aí é coisa de doido. Então eles expulsavam, né, através das primeiras demarcações de terra, então expulsaram essa galera. E acabou a cultura. Então o jovem que nascia ali naquela época, o cara não nascia ali com relacionamento com a cultura. E foi exatamente essas canções, o importante, assim, foi tão importante essas canções, que foi através delas que foi começando a surgir o interesse de novo do jovem, de querer aprender a língua, de querer estudar o que estavam falando os mais velhos, de estar ali sintonizado com aquilo. Então as canções, elas têm um papel, assim, que a canção transcende o tempo e espaço. Com isso também muitos índios incluíram novos instrumentos, né, tipo violão, né, alguns deles foram para a cidade, até foram evangélicos, por exemplo, aprendendo a tocar violão, isso tudo mais, e aí voltou isso, trouxe isso de volta para a aldeia, e essas canções, então, foram assim, fundamentais, né? Então a gente honra muito esse poder que a música tem. Né? As danças, da mesma forma, né? Então, a dança sagrada, ela sempre tem um intuito de louvar a Deus. Então, quando o cara está dançando, assim, em estado alterado, muitas vezes e tal, ele está ali rezando com o corpo. Esse é a representação da dança. Né? Rezar com o movimento, rezar com o corpo. É tão forte a dança que existe dentro da tradição Lakota uma cerimônia que é a cerimônia do búfalo. Que acontece? Por que o búfalo é tão sagrado para os povos do norte? O búfalo, ele é quem traz a esperança de volta. Esses povos, a maior parte deles, eles viviam pela caça do búfalo. Né?
Então, para a gente hoje, né, a caça e tudo mais, isso é um outro papo, um outro tempo, uma outra história. Né? Então, era necessário caçar o búfalo. Só que o respeito do búfalo é tão grande, e exatamente por isso, né, por o búfalo sacrificar, né, se sacrificar pelo povo, o respeito era tão grande, tão bonito, que a forma de honrar o búfalo é usando todas as partes dele. Então, eles comiam carne, usavam o couro para fazer tenda, para fazer roupa, usavam os ossos para fazer baquete de tambor, usavam o sangue, devolviam o sangue à Mãe Terra. Quem já ouviu falar disso, de dar o sangue para a Mãe Terra? Né? O sangue da menstruação, né? Quem planta a lua aí já ouviu falar isso. Isso tudo começa desse processo de devolver o sangue do búfalo para a terra. Porque o que o homem aprendeu com o búfalo é que quando se nutre a terra, né, a gente faz orações de agradecimento à a Mãe Terra devolve para nós. Então, tudo isso era feito a partir do búfalo. E aí, tinha um momento que o búfalo, eles andavam assim, era tipo grandes manadas, assim, tipo de 100 mil búfalos, uma coisa absurda assim de búfalo, e eles atravessavam o continente norte-americano. E aí passava essas boiadas, né, esses búfalosados, nem sei como fala. Eu passava então esses rebanhos assim, gigantes de búfalo, e aí os caras tinham que dar sorte de saber aonde estava passando, né? Tinha que sentir e tal. E aí eles faziam um negócio que chama a dança do búfalo. Os caras ficavam 4 dias dançando, em jejum, tocando e cantando sem parar, com o fogo aceso, rezando para o búfalo chegar. Se a gente for ver no nível quântico, o que, que eles estão fazendo? Estão criando uma massa de energia, né? Sintonizando o rádio deles com a energia do búfalo para atrair, tá, aquela manada. E aí rezavam, o búfalo passava e aí eles podiam ter segurança para ter um inverno tranquilo, porque o inverno deles era muito hardcore, assim. Né? Então os caras sofriam muito. Então esse momento é o momento, por isso que o búfalo traz a esperança de um novo momento. Né? Porque eles então tinham segurança para poder continuar. Tá bom? Então a dança é muito sagrada, ficava dançando lá pro búfalo. Outra coisa que a gente encontra bastante são as práticas respiratórias e as dietas específicas, né? Dieta de medicina, dieta de autoconhecimento, as contações de histórias para eleições. A gente só consegue falar disso que a gente está falando aqui agora graças aos contadores de histórias. Os contadores de histórias, isso em todas as tradições antigas, não só aqui na tradição da roda medicinal, mas todas as histórias, todos os contadores de história têm essa missão, né? Tiveram essa missão de manter o conhecimento vivo. Então é só possível a gente estar falando disso hoje por causa desses seres. Então a gente honra aqui os contadores de história, que eles conseguiram transmitir essas ideias complexas através de histórias simples. A gente vê isso muito na África também, né? Com a história dos orixás, a história dos orixás, por exemplo, que a gente conhece, né? A gente personifica às vezes muito assim os orixás, porque os orixás são de fato as forças da natureza representadas por personalidades assim. Mas essa personalidade só existe por causa da história. Então, para entender a energia daquele orixá, daquela força da natureza, então foram criados esses mitos, que é mais fácil a gente transmitir a história, tanto é que as histórias estão aí até hoje. Né? Então, os contadores de história são fundamentais para que o conhecimento se mantenha vivo. Arro? Estão entendendo até aí? Balança a cabecinha. Muito bem. Muito legal. Então aqui, ó, para a gente sintetizar o que a gente está falando, o xamanismo são as práticas ancestrais de cura e autoconhecimento que utilizam como ferramenta básica os estados alterados de consciência. E isso você tem que saber. Isso você precisa gravar, precisa saber. Porque se alguém te perguntar o que é xamanismo, você vai falar o quê? Você falou, ó, xamanismo são práticas ancestrais de cura e de autoconhecimento que utilizam como ferramenta base os estados alterados de consciência. Então, para ter xamanismo, tem que ter um foco na cura e no autoconhecimento. E a ferramenta para que isso aconteça são os estados alterados de consciência. Arro? Então, anota isso aí, que você precisa saber disso aí. Eu vou contar a lenda para você do primeiro xamã. Alguns aqui já às vezes já ouviram contar essa lenda. E o primeiro xamã, sempre, isso é uma síntese, tá? Porque é uma história que vem dos siberianos, né? Já que os siberianos são, então, esse povo ancestral, de onde veio tudo isso.
Mas essa história ela se encontra em diferentes formas, com a mesma essência, em vários lugares do mundo. Mas é contado que tinha uma época na Terra que existiam dois povos, o povo do Oriente e o povo do Ocidente. O povo do Ocidente era bonzinho e o povo do Oriente era mauzinho. E o povo mauzinho, a partir da tanto de briga, de treta que eles arrumavam, no grande espírito, perdão, eles colocaram tipo uma, que a gente fala assim, colocaram tipo uma catiça, né? Colocaram tipo uma olhada assim na humanidade, e essa catiça aí é o surgimento da doença. Antes não existia doença. Então surgiu a doença. E a doença começou a se manifestar. Então, o grande espírito, por compaixão à humanidade, enviou um mensageiro para poder ensinar o homem a como curar. Então, como não existia doença, não existia necessidade de curar nada. Então, surgiu a doença, o grande espírito então enviou um mensageiro, enviou uma grande águia. E essa águia veio descendo. E ela veio com essa missão de ensinar o homem a curar. E a águia está lá voando no céu e procurando um homem para poder chegar. Aí ela vê um homem lá, né, pescando e tal, e chega. E aí, só que ela não consegue comunicar, ela é uma águia, né? E o cara é um homem. Então não conseguiu trocar ideia com o cara, não conseguiu comunicar. Mas ela não desistiu, ela se frustrou assim, não, mas ela não desistiu, continuou voando e foi procurar alguém que entender ela. Em determinado momento, ela vê uma mulher deitada debaixo de uma sombra de uma árvore, nua, assim, tinha acabado de entrar no rio e tal, e estava deitada na sombra da árvore. E aí a águia desceu, quando se conectou com a mulher, e nesse processo de conexão ela fez amor com a mulher. E a mulher ficou grávida, e a partir dessa gravidez nasceu, então, o primeiro xamã. O primeiro xamã, então, ele é, quando a gente fala xamã, tem um monte de gente aí, se você colocar no Facebook aí, ó, põe xamã, tem milhões de xamãs aí. Mas xamã, pra gente, como estudioso de xamanismo, o xamã é o arquétipo perfeito do curador. É esse ser humano, metade humano e metade divino, que recebe, né, por ancestralidade mesmo, recebe no sangue as informações de como curar. Né? Então, o xamã, sempre que a gente falar de xamã, a gente está falando desse arquétipo perfeito. O que é o processo do xamã? O xamã, ele aprende na vida a morrer em vida. Tudo aquilo que a gente tem que morrer e transformar em vida, isso vira medicina. Entende isso? Por exemplo, eu tenho uma pessoa fica doente, né? A pessoa está doente, passa um processo de doença grave. E aí, quando a pessoa se liga, por exemplo, com câncer, eu vou contar uma história, não vou falar de quem que é, mas de um grande xamã que eu gosto muito. E ele teve um câncer na garganta. E esse câncer foi se espalhando, todo mundo falou, oh, você tem que operar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro e tal. E o que ele fez? Ele foi buscar a cura dele. Ele foi buscar como se curar, foi estudar um monte de coisa. Ele era um cara assim, business total. E esse mundo business levou ele para ficar doente. E ele sempre teve esse chamado, até ancestral de família mesmo, para ligar na cura. E aí ele começou então a se curar, querer se curar, ir atrás e tal, e foi atrás e tal, foi, ele se curou do câncer, conseguiu vencer. Depois desse processo, o cara tinha uma pancada de ferramentas nas mãos para ajudar as outras pessoas também a se curarem. Então, o xamã, ele é sempre representado por um arquétipo, assim, por um desenho, que é um cara com um saquinho de medicina na mão e com a flecha enfiada na costela. Né? Tem várias representações, mas essa é a que eu mais gosto. Então, é um cara com um saquinho de medicina na mão e uma flecha enfiada na costela. O que ele está ensinando para a gente? Ele aprende a medicina no seu processo de autocura. Então, aquele que realmente é um xamã, um curador, ele está, na verdade, na busca da sua autocura. Ele não é perfeito. Ele não é, né, mestre lá. Não, não é isso. Ele é uma pessoa que tem coragem suficiente para se curar, para morrer, deixar morrer aquilo que ele não precisa mais, para abrir espaço para o novo. E quando o novo chega, chega mais conhecimento, chega medicina. Então, o processo nosso, como xamanistas, né, como estudiosos de xamanismo,
é conseguir adquirir essa visão, esse olhar do xamã. A gente entender que às vezes processos difíceis, de sombra, processos dolorosos que a gente entra na vida da gente, processos desafiadores, né? Caos, né? Um caos que às vezes chega na vida da gente, isso tudo tem medicina atrás. Não estou falando isso para confortar ninguém também. Estou falando porque essa é a verdade. A medicina está por trás. Agora, eu posso passar pelas mesmas situações, querendo bater de frente, criando mais atrito, falando, meu, por que você sou um coitado? Por que você fez isso comigo e tal? Ou eu posso olhar o que está por trás, olhar a medicina que está ali para eu aprender. Então, esse processo de morte, ele não precisa ser doloroso, tá? Quando eu falo morte, naturalmente, a dor acontece. É igual um parto. Um parto para uma criança nascer precisa ter dor. A criança dói para a criança, dói para a mãe. Mas não precisa ser com sofrimento. O sofrimento é esse apego à dor. Então, às vezes, a dor vem, mas deixa ela passar. Quando ela passa, a medicina fica. E aí a gente tem mais bagagem, a gente tem mais experiência. E se a gente é sábio e tem discernimento, a gente não cai naquele buraco de novo. Né? A gente pode aprender pelo amor, a gente deve aprender pelo amor. A gente está aqui para aprender mais sobre o amor. Porque a gente está falando de cura, não tá? A gente está falando de cura, cura, cura. Só é possível curar com amor. O amor é a única coisa que cura. Então, quando a gente está falando de cura, a gente está falando de amor. A gente está falando de como amar mais. Aprender a manifestar mais esse amor. Né? Então, esse processo, os nossos processos, os nossos desafios, eles vêm ensinar a gente, no final das contas, sempre é para amar mais. Ou seja, na dor, ou seja, na leveza. A gente pode escolher, mas é sempre com esse propósito. Arrou? Vou compartilhar aqui de novo. Então, meus queridos, então o xamã ele sempre vai ter essa pegada. E tem algumas coisas aqui importantes para a gente saber sobre o xamã. Que o xamã ele é uma reunião de algumas coisas assim dentro da sociedade. Que ele é o psicólogo da tribo, ele é o médico da tribo, ele é o sacerdote, ele é o sábio, ele é quem entende os poderes mágicos da natureza, né? Ele é esse porta-voz da natureza com o homem. Então, é muito parecido, por exemplo, com como era na monarquia, que o rei e o papa, eles têm a mesma autoridade, né, de ramos diferentes. Então, o pajé e o cacique na aldeia têm essa mesma pegada. Muitas vezes, inclusive, o cacique, ele presta reverências mesmo ao pajé. Né? Então, mas são poderes diferentes, mas com o mesmo grau de autoridade. Né? Então, ele é essa reunião de coisas que é diferente, por exemplo, do curador, do curandeiro da tribo. Então tem um cara, mulher, que sabe mexer com as ervas, se a cobra picou, sabe dar o remédio, sabe o remédio para isso, aquilo, outro. O pajé, ele sabe, mas num outro nível. Ele sabe no nível espiritual da coisa, que às vezes para curar ele só basta ele soprar. Né? Então ele é uma autoridade espiritual em primeiro lugar. O pajé, né, o xamã, é aquele que compreende o ciclo sagrado da vida, compreende as transformações da vida. Ele está ali, a missão dele é auxiliar a comunidade. Né? Ele sempre tem essa relação de amor com a terra. Ele sabe entender como as energias, os ciclos afetam a nossa vida. Né? Sabe lidar, né, com esses processos de nascimento, de morte, nascimento, das polaridades, masculino e feminino, a sombra e a luz. Então o pajé é esse grande sábio. Ele consegue acessar a sabedoria da Mãe Terra. Ele conseguiu ajustar a visão e ver o grande espírito em tudo aquilo que existe. É um pouco que os Hare Krishna falam. Né? O Bhagavad Gita, assim, se a gente for buscar em síntese, a síntese é a gente conseguir ver Krishna, ver Deus em tudo. Né? Então, o xamã, o pajé, é aquele que consegue então, ver o grande espírito em tudo que existe. Tá? E nós aqui, nós estamos estudando, então, o que a gente chama aqui de neo-xamanismo. Vou perguntar aqui. Qual que é a diferença? Xamanismo, assim, o xamanismo, a gente pode chamar de xamanismo dois tipos de xamanismo. Xamanismo tradicional, que é o xamanismo que vem das aldeias, que vem da tribo, que geralmente é passado de pai para filho, que geralmente é passado do pajé para o discípulo. É uma coisa tradicional, e aí o cara vai aprender sobre aquela específica tradição. Então eu vou estudar, por exemplo, lá com os Lakota, vou estudar com os Yanomami, vou estudar com os Yawanawá, e eu vou aprender a visão deles
né? A adaptação deles do conhecimento xamânico. E existe o que a gente... Tem alguns que nem gostam muito desse termo, mas é talvez o termo mais adequado, que é o neo-xamanismo, que é o mesmo xamanismo, é a mesma essência, mas adaptado aos desafios da vida moderna, né? Então é aquela história que eu falei lá, eu, Marcos, eu não sou índio, e eu não estou aqui para pagar de índio para ninguém, né? Eu tô aqui para minha história, eu nasci, sou de família mistura de italiano com português, com negro, com índio, com tudo, não sou índio só, né? E eu honro o meu nome. Né? Vou só fazer um parênteses, porque assim, eu tô falando isso porque é o seguinte, tem muita gente que começa a estudar xamanismo e a primeira coisa que vai fazer é buscar um parente índio na família para justificar. Não, eu gosto de xamanismo, porque eu tô, meus parentes e tal, né? Eu sou descendente de Tupi, não sei o quê. Aí, se não acha, ele vai programar, não, é porque eu fui índio de vidas passadas, e aí, nas vidas passadas, eu era um pajé, não sei o quê. Cara, não precisa disso, entende? Isso não é coisa disso, é coisa de ser humano. Os índios, a gente honra e respeita os índios, porque eles são os guardiões. Isso é uma outra coisa. Então, se não fosse eles, a gente não estava falando disso agora. Os índios são os guardiões desses conhecimentos. Mas eu não preciso ser descendente de índio, eu não preciso ser índio de vidas passadas, tanto é que todo mundo foi já, né? Todo mundo já passou. O desafio da natureza é aqui e agora. Agora, beleza. A gente está lá no meio do mato, todo mundo andando pelado, aquela alegria, uma coisa mais boa do mundo, viver na natureza e tal. E agora? Com os rios poluídos, com o ar poluído, a gente vivendo uma vida cinza, a gente vivendo uma vida quadrada. Vocês já ouviram falar da vida quadrada? O pajé chegou assim na cidade, primeira vez, e falou assim: caramba, velho, o que acontece? Vocês vivem uma vida quadrada. Vocês andam num carro com uma caixa quadrada, vocês moram numa casa quadrada, vocês dormem numa cama quadrada, você vai tomar banho, é um box quadrado, você vai trabalhar, é aquilo quadrado, você vai para academia agora, aí você vai fazer tudo quadrado. É tudo quadrado, cara. Como é que vai ficar a mente da gente? É quadrada, né? Lógico, né? A mente assim racional, aquele negócio quadrado, nada na natureza é quadrado, tudo é circular, tudo é fluido, tudo é fluxo. Né? Então, essa vida quadrada, como é que a gente faz para que a gente possa estar sintonizado com a floresta, morando num apartamento no meio de Moema, por exemplo? Né? Como é que eu faço isso? É possível, cara? É. E aí esse conhecimento neo-xamânico vem para poder mostrar para a gente que é possível. E para poder trazer ferramentas para a gente viver uma vida sagrada e uma vida natural e conectada à natureza, mesmo que eu esteja no meio da Babilônia, assim. Mesmo que eu esteja lá, sabe, passando o carro aqui, em volta do meu apartamento, da minha casa, o pau quebrando. É possível, né? É possível. Eu estou aqui para te auxiliar nisso. Vou voltar aqui, ó. Então, o neo-xamanismo é o que esse conhecimento xamânico está adaptado para esse momento. O que é importante a gente saber? É adaptado aos nossos tempos, como eu disse. Não é religião. Né? Na verdade, o xamanismo não é religião, ele é um estilo de vida, é um jeito de enxergar a vida. Eu posso ter a minha religião ou as minhas religiões sendo um praticante de xamanismo, né? Não conflita uma coisa com a outra. Né? Portanto, é que o caminho do xamã, né, o caminho desse arquétipo perfeito, né, o caminho, nosso objetivo, vamos falar assim, é a gente, é um caminho solitário, né? Eu diria um caminho da solitude, né? Que é uma solitude completa, eu estou sozinho, mas eu estou completo. Eu vou ter vários irmãos, vou encontrar várias pessoas, mas o meu caminho é o meu caminho. Então eu posso estar numa religião, estar na outra, não interessa. Mas é importante eu saber que o xamanismo ele então vai ensinar a gente a caminhar. Ele não vai mostrar o caminho, ele vai te ensinar a caminhar. Tá bom? Então, você pode estar além de religiões e das crenças religiosas, independente da sua localização geográfica. Se você mora na natureza, se você mora no meio do apartamento, é possível entrar em conexão com a floresta da mesma forma que eu estiver na natureza lá. É mais fácil, eu vou fazer uma meditação no meio da floresta, é mais fácil, é muito mais, que a energia natural, o prana disponível ali ajuda isso, né? Mas não quer dizer que é só assim que a gente faz. Tem um estudo que fala sobre visualização, que identificou
que as reações neurológicas e químicas que acontecem no corpo numa situação real, ou se eu simplesmente parar e visualizar aquela situação real, é a mesma. É a mesma. Então, a reação de me sentir parte, me sentir no todo, me sentir dentro da mata agora, isso depende simplesmente da minha relação interna com isso. A floresta, ela está aqui dentro. A natureza toda está aqui dentro. O cosmos todo está aqui dentro. Quando a gente tem essa coragem de ver que isso está dentro da gente, a gente é poeira de estrela, né? A gente faz parte desse todo, a gente dá um salto, a gente sai fora desse materialismo que está destruindo a nossa espécie. Né? Coisa importante também, né? O xamanismo, a gente também tem essa honra de celebrar os inícios, igual a gente está aqui, começou o ciclo de saberes, mas também celebrar os fins. Tudo é cíclico. Quando a gente honra os inícios e os fins, a gente está honrando para que a gente está rezando para que se abra um caminho bom, né? No final agradecendo aquilo que se passou. Então, por exemplo, se eu vou mudar para uma casa nova, geralmente a gente faz a festa de casa nova. Mas a gente faz a festa de despedida da casa antiga? Não. Então, o que a gente está ensinando é isso. É importante a gente honrar, também rezar nos finais. Né? Quando a gente termina um relacionamento, por exemplo, a gente tem que honrar, agradecer isso. A gente precisa fazer uma festa, uma celebração de alguma forma. O ideal seria isso. A gente fala, vamos fazer festa de término. Ué, todos separando, uhul! Né? Então, seria legal, né, cara? Mas a ideia é que a gente deve honrar, então, os fins também, porque aí a gente está sempre agradecendo, está sempre a experiência, ela não precisa se repetir. Quando eu honro o fim, eu dou por concluído. Concluiu essa experiência na minha vida. Então, o Teta Healing mesmo usa muitos desses argumentos, esse pensamento antigo, ancestral, né, que já existia, de uma forma adaptada. Né? Para nós, a gente vê assim, como conceito, seria até uma prática xamânica, né? Pensando sobre esse conceito. Então a gente honra os fins e honra os começos também. Né? A gente não só a gente celebra os fins e os começos, isso é muito importante. Outra coisa fundamental, né, é o resgate dos rituais, cara. Isso é algo fundamental no nosso processo atual. Né? Os rituais, principalmente os rituais de passagem, né? O que a gente mais anda tendo, assim, eu estou no estudo há um bom tempo, assim, sobre o sagrado masculino e percebi que tem muitos, eu falo assim, né, na minha alta análise e também observando os meus irmãos, a gente tem muita dificuldade de abandonar os nossos adolescentes interiores, né, nossas crianças sombria interior, essas personalidades que acabam aí, a gente vendo aí cara de 40 anos, tá ligado? Vivendo uma história ainda, como se fosse um adolescente. Isso é culpa da pessoa que tá lá? Isso é culpa da pessoa que, quer viver? Não, isso não é culpa. Isso é natural, é muito fácil a gente se apegar àquilo que a gente viveu. Mas, ancestralmente, a gente tem essa cultura eu vi aqui que está do slide, se não tiver aparecendo o slide, me fala aqui. Aqui para mim tá falando que tá normal, tá? Então a gente tinha essa cultura de romper com os antigos para renascer algo novo. Por exemplo, a gente vai estudar um pouco mais disso, mas, por exemplo, quando a gente vai para a fase adulta, por exemplo, o índio não tem esse negócio de adolescente, não existe adolescência. Né? Então, o que acontece é que o cara ele chega nos seus 13, 14 anos, ele passa por um ritual, geralmente é um ritual de guerreiro, assim, um ritual de que ele tem que mostrar coragem e tudo mais, para que ele possa ser reconhecido como adulto. Né? Adulto nem vai falar, mas como um homem maduro. Assim. Só que é tipo um jovem adulto. Né? Não é que ele é um adulto, ele vai casar, não. Pode casar, mas é como um jovem adulto, um cara que está aprendendo a ser adulto, mas ele já passou a fase, ele não é criança mais, não é a mãe dele que vai cuidar dele mais, agora ele vai se cuidar. Né? Por isso que muitas vezes esses rituais são rituais de
que exige essa força de guerreiro, assim, a tucandeira, né? Aquelas formigas que picam e doem. São vários, né? A gente ainda vai falar mais disso. Mas é muito importante esse processo dos nossos rituais. E também os rituais, todo o homem é um ser ritualístico. Eu já conheci professores, por exemplo, não, eu não gosto de ritual, eu não faço ritual no meu trabalho. Não faço ritual. Então vamos lá, eu vou dar uma aula. Toda a aula dele, ele ia dar aula, ele colocava um lencinho aqui, colocava uma rosa, um copo d'água e uma vela. Toda a aula. Cara, tudo bem, pode ser, né? Pode ser simples, né? Mas não tem como, isso faz parte da gente. Você vai ver hoje, você vai tomar banho, você tem um ritual de tomar banho, você acorda, você tem um ritual matinal, ou deveria ter, né? Tudo que a gente vai fazer é ritualístico. O que o ritual ajuda? O ritual é uma forma de, é como se fosse um código que a gente traça, já pré-determina dentro de nós, para que aquela tarefa seja cumprida da melhor e mais elevada maneira possível, né? Para a gente colocar atenção naquilo. Quando eu, por exemplo, faço um ritual para tomar banho, faço um ritual para acordar, isso é natural, por que eu não posso fazer um ritual para poder me conectar com Deus, ou para poder me conectar com a minha meditação, que seja para meditar, né? Ficar em silêncio, mas eu, sempre que vou meditar, eu acendo um incenso, eu acendo uma vela, eu ajeito a minha almofadinha de meditação, né? Coloco meu paninho assim para ficar quentinho, gostosinho, né? E medito. Então é natural a gente buscar esses rituais. Aí o grande lance é a gente achar os rituais certos para as coisas certas, para ter os objetivos, ter o resultado certo, né? E aí vamos aprender mais disso aí também. Então é importante honrar os rituais, né? O neoxamanismo também vem trabalhar em nós a ecologia, mas a ecologia, tanta ecologia fora, a ecologia que está acontecendo aí, né? O cuidado com a natureza. Não tem como um cara estudar xamanismo, ó, aviso, né? Não tem como a pessoa, até tem, né? Mas não quero que isso aconteça. A pessoa estudar xamanismo, jogar lixo no chão, né, cara? Não tem como uma pessoa que está estudando a natureza e está incentivando empresas que testam em animais e que destroem a floresta e tudo mais, né, cara? Então, essa ecologia ela é fundamental. Só que essa ecologia externa, ela só existe a partir da ecologia interna. Sabe o que é isso? Ninguém deixa de maltratar animal, ninguém deixa de jogar lixo no chão, ninguém deixa de cortar árvore ou de comer carne porque não pode. Você acha que o madeireiro lá da Amazônia, lá, não pode cortar árvore, o cara, não, então não vou cortar. Você acha que é por isso, cara? Não é porque não pode. A gente deixa de fazer essas coisas, ou melhor, a gente aprende a cuidar da terra por amor a ela. É por amor. Quando a gente consegue reconhecer que o mesmo amor que a gente tem na mãe da gente é o amor que a gente tem pela terra, isso é natural, a gente só tem que reconhecer. Quando a gente saca isso, que esse amor é o mesmo, né, a gente começa a cuidar. Então, o estudante de xamanismo, principalmente nesse período, precisa, né, usar esses conhecimentos para poder fazer essa ecologia interior, de entender quem de fato ele é e aprender a manifestar essa ecologia que ele está fazendo dentro dele, no mundo que ele vive também, né? E é assim que a gente começa. Eu gosto muito de uma frase que o meu padrinho, Léo Artesi, fala, que ele estava contando a história que assim, o cara falava de um trabalho espiritual com ele, aí ele acabou o trabalho espiritual, chegou assim para ele e falou assim: cara, eu tive um insight nesse trabalho, eu vou construir um projeto foda, que esse projeto, às vezes eu falo uns palavrões, tá? Um projeto foda e não sei o quê, e esse projeto vai salvar um monte de gente e tal, tal, tal. E aí ele, massa demais. E na sua casa, você já está selecionando lixo? Cara, pô. Então, qual que é a ideia, cara? A gente às vezes tem ideia para ajudar um monte de gente e tal, mas o que que a gente está fazendo dentro da casa da gente? Eu vou deixar aqui uma dica já, né, um toque. A gente vai falar mais algumas vezes sobre isso. Mas o toque, se você quiser realmente fazer uma oferta à Mãe Terra,
quer construir esse relacionamento, rezar mesmo pela terra. Hoje, nosso maior problema ecológico é o excesso do consumo da carne. Não é só por causa do animal, é o principal. Mas ninguém derruba a floresta para pegar madeira. A gente derruba a floresta para cuidar de gado, sabe? A gente planta esse tanto de soja, derruba um monte de coisa para dar para gado comer. Então, se você sente fazer um sacrifício pela Mãe Terra, se você ainda come carne, esse pode ser um grande exercício para você. Às vezes, tirar uma refeição. Começa assim, né? Tirar uma refeição. Marcos, eu fiz um pacto mesmo com os animais. Fiz um pacto. E um pacto, assim, positivo, né? Fala pacto, mas é um acordo, né, cara? Eu amo demais os bichos. Eu aprendi e aprendo demais com os bichos. E eu decidi honrar os bichos, evitando me alimentar deles, né? E minha vida só melhorou com isso, né? Então, fica essa reflexão. Se não está sabendo por onde começar, essa é uma boa dica para começar a fazer esse exercício de devoção à natureza. Tá bom? Uma coisa que eu quero falar aqui também, só um parêntese, pode ser que a nossa aula hoje ela vá um pouquinho a mais, tá? A gente está fazendo aqui a nossa primeira aula, vamos sentindo aqui como é que esses conteúdos vão chegando até vocês. Então, a gente vai fazendo essas adaptações. Então, fiquem à vontade, tá bom? E ficar comigo aqui até o final, né? Lógico. Vamos voltar aqui. Então, meus chais, uma coisa importantíssima também que o neoxamanismo traz é o resgate do poder pessoal. Todo mundo fala tanto de o poder pessoal, resgate o seu poder pessoal, O que é o grande lance de resgatar o poder pessoal? É a gente entender quem a gente é. A gente não está resgatando, a gente está botando o nosso olhar para lugares dentro de nós que a gente não reconhece nessa cultura tradicional e dentro da visão ordinária de consciência. Então, quando a gente consegue entender a força animal que a gente tem, a força das plantas, a força da potência de todo o universo dentro da gente, a gente vai resgatando, nos fortalecendo cada vez mais. Também nós chamamos isso de resgatar a relação, né, sagrada do homem com o planeta. Né? O homem deixou de ver o planeta como sagrado, né? Começou a ver o planeta como uma fonte de dinheiro. Né? O homem está, assim, até nesses tempos agora de política, aí a gente vê as pessoas se referindo à Amazônia como se fosse um supermercado, né? Onde a gente vai extrair até leite de ornitorrinco, tá ligado? Assim, então é um absurdo, né? A gente não perceber o quão rico a Mãe Terra dá tudo pra gente, cara, dá tudo pra gente, dá o alimento, dá o remédio, dá o abrigo, dá tudo. O mínimo que a gente tinha que fazer era agradecer e plantar mais e cuidar mais dela. E é exatamente esse o movimento que a gente está. Ou a gente vira essa chave logo, ou a gente vai acontecer o que aconteceu com tantas civilizações aí, que eram até muito mais evoluídas que a gente. E a gente, né, tá aí pecando por isso. Então vamos lá, vamos usar chamariz, vamos espalhar esse conhecimento para que a gente possa fortalecer esse relacionamento. Né? E o principal aqui para nós é que, né, o xamanismo ele vem resgatar uma ideia que é muito interessante, que é a ideia de que somos todos uma família, independente do nosso reino, estado de consciência, classe social, cor, sexo, idade, gênero, tal. Somos uma família só. Que Mitakuye Oyasin. Mitakuye Oyasin é um mantra Lakota, né, que a gente se refere quando a gente quer honrar uma pessoa falando somos da mesma família. Que significa uma tradução literal é por todas as nossas relações. Mas a tradução é um pouco mais que isso. Significa que as relações são a grande escola da vida. As relações, através dos relacionamentos com tudo, que despertam coisas, tanto coisas boas quanto coisas negativas em nós. Então, os relacionamentos, as relações, são a forma de a gente compreender um pouco mais de nós. Então, tudo que a gente faz, tudo que está no mundo, é possível se relacionar. E tudo tem medicina. Tudo tem medicina. Tudo tem aprendizado.
Então, quando eu sei que eu posso aprender tanto com o mestre, o guru que está lá, da tradição X, Y, Z, eu posso aprender tanto com um cara, um mestre desse, como eu posso aprender com uma pedra, né? Posso aqui com a sodalita. A sodalita está sempre aqui comigo, assim. Eu posso colocar aqui a sodalita aqui no meu terceiro olho, meditar com ela e aprender um monte de coisa. Tô falando sério, né? Eu vou aprender um monte de coisa. A vida fica mais simples. E a gente começa a olhar as coisas com um olhar horizontal. Então, é isso que a gente quer. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê assim um horizonte, né? Tudo igual, né? Então, a gente vai aprendendo a ter essa visão, porque tudo é medicina. Tudo não tem dualidade. Não existe dualidade, é a ilusão da mente. Então, começar a ver tudo com essa igualdade, eu aprendo muito mais, eu desenvolvo muito mais, eu me relaciono muito melhor com as pessoas. Eu ouvi uma vez uma entidade falando assim, falando assim, o objetivo do xamã, né, o objetivo desse caminho, do desenvolvimento espiritual, assim, é você conseguir olhar no olho de frente, tanto para um anjo, quanto para o irmão que está lá no chão, né, aquele irmão que ninguém vê, né, que muitas vezes nem olha, tropeça, até maltrata, às vezes. Então, quando a gente conseguir ter o mesmo olhar de respeito e amor para um anjo e o espírito mais sofredor possível, a gente conseguiu chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, eu converso com o dono da empresa XYZ lá, dono da Nike, e o cara ali da esquina, o garçom, que me atendeu, às vezes com muita educação, eu devo ter esse mesmo amor e respeito, né? Eu consegui olhar nos olhos dessa pessoa com essa mesma igualdade. Então, esse é o objetivo de quem está estudando xamanismo. A gente compreender o sagrado que existe e manifestar, praticar, viver isso, ser horizontal. Tá? E isso é honrar as nossas relações. Honrar tudo aquilo que a gente se relaciona. Eu gosto de falar assim, que a gente, por exemplo, a gente tem uma coisa natural de falar com cachorro. Quem fala com cachorro? Aí com bicho, pode fazer assim, eu falo, que eu vou sacar aqui, Quem fala com pedra? A gente fala com pedra, tem gente, as bruxinhas já estão todas, né? As bruxinhas aqui são todas, pô. E tem gente que fala com planta, né? Até muito comum, né? Fala com planta. A diferença quando a gente estuda xamanismo é que a gente aprende a ouvir de volta. Essa é a grande diferença. Então, isso é natural da gente poder falar, mas aí ouvir de volta. E não é ouvir literal só, não. Estou falando não é para desenvolver poderes mágicos, mediúnicos, não é isso que eu estou falando para você. A gente não precisa ouvir só com esses olhos dos sentidos. Eu morei no campo uma época, e eu ficava muito sozinho nessa época. E eu ficava muito observando tudo isso, né? Olhando mesmo os bichos e tal. E eu, em determinado momento da minha vida, eu aprendi com a siriema. Uma história, cara, que me curou, assim, de um monte de coisa. Não fiz nada, só de ficar olhando como é que a siriema vive, cara. Ah, pô, cara, ainda bem que eu posso ter vocês aqui para poder falar essas coisas, porque eu falar para as outras pessoas vão achar que eu sou maluco. Mas, graças a Deus, eu tenho amigos aqui como vocês. Então, isso é real. Isso é treino também. A gente vai treinando. Várias, né, tradições, por exemplo, Kung Fu, o próprio, quem recebeu aí o guia de medicina animal, quem recebeu aí o guia, também viu aí as várias medicinas, isso tudo foi desenvolvido a partir da observação, olhando, né? Tem o Kung Fu que tem as posturas dos animais, né? O gafanhoto, tem várias coisas. Então, isso, a serpente aqui, né? Isso tudo é desenvolvido a partir da observação dos animais. Né? Então, quando a gente tem olhos só, teve um mestre, um cara massa falou isso. Tem que ter olhos para ver, tem que ter ouvido para ouvir. Tá tudo disponível. Conhecimento está todo disponível. Só precisa estar conectado aí. Ou eu quero falar um pouco sobre os estados alterados de consciência. Né? Os estados alterados ou expandidos de consciência, né, são uma coisa, como eu disse aí, fundamental dentro do xamanismo. Sem estados alterados não existe xamanismo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Estados alterados de consciência.
Olha que bonita essa imagem de uma miração, né? Do salão dourado do mestre interior. Então, os estados alterados de consciência são esses estados mentais onde a gente consegue perceber a realidade de uma outra forma. A gente consegue compreender a realidade de uma outra forma. Muitos falam, né, principalmente a ciência, que isso são estados de alucinação, de isso, aquilo, outro, mas isso é muito mais antigo que a ciência, inclusive. E isso sempre, quando para a gente saber se está em harmonia, isso sempre é melhor, né? O resultado é sempre maior e melhor do que aquele estado inicial, né? Então é magia. A gente transforma uma situação de um estado A para o estado B através desses estados alterados de consciência, certo? Então, é importante a gente saber que a gente está falando de estado alterado de consciência, essas diferentes vibrações cerebrais, né, a frequência cerebral, ela muda de acordo com a nossa intenção. Assim. Então, por exemplo, quando uma criança, ela é desde pequenininho, a criança tem aquela ideia de ficar rodando em círculos, já viram isso? Criança fica rodando em círculo e tal, para dar aquele baratinho, assim, que a gente fala. Isso já mostra, assim, um pouco para nós o quanto isso faz parte da nossa condição humana. A busca por esses estados alterados. Mas esse estado alterado, tô falando de estado alterado, porque esse é o termo científico, nem gosto muito, né? Procuro falar estados expandidos, estados xamânicos de consciência. São estados onde a gente consegue, então, entrar em contato com essas partes da gente através sempre de alguma prática. Essas práticas podem ser muitas, né? Vou falar dela aqui daqui a pouco. Então, isso é inerente ao ser humano. A gente vê quando é criança também. Quando eu era criança, tinha um negócio, não sei se vocês fizeram isso, assim, eu nunca tive coragem de fazer o cara ia respirando, respirando, aí prendia a respiração, e um cara dava um empurrão, assim, o cara desmaiava, né? Mas era uma brincadeira, né? Brincadeira mais maluca, né? Mas era uma brincadeira de criança, né? Então a gente vê, assim, que isso é muito forte em nós, né? Esses estados alterados, então, são essas experiências de transe, né? Por exemplo, o transe mediúnico, né? A gente vê religiões e diferentes religiões que utilizam esses conhecimentos xamânicos para dentro das suas doutrinas, né? Os sufis, né? Que dançam e giram, né? A própria Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, né? Que usa através da mediunidade, né? É necessário entrar em estado alterado para poder entrar em contato com essas informações, esses seres, os espíritos nesse plano mais sutil, né? Mas as viagens, experiências fora do corpo, as viagens no tempo, pessoas que conseguem fazer preleições, ver o futuro, pessoas que conseguem acessar vidas passadas, tudo isso tem a ver com os estados alterados. Tem as mudanças de forma também, isso é uma coisa bem do xamanismo, né? Que algumas pessoas, quando fizeram o Animal de Poder, tiveram essa experiência. Eu recebi vários relatos, não sei se vocês estão aqui recebendo esses relatos, tiveram essas experiências, quer dizer, que é quando se encontra com o animal, a pessoa vira o animal, ela se transforma em animal. E isso é uma coisa que acontece nesse mundo né, inteligível, né, nesse mundo mais sutil, mas também tem histórias. Né? Eu sou um cara que eu aprendi a não duvidar das coisas. Animais, né? Tem até os. Quem são? São os Kraul, cara. Deixa eu lembrar aqui. Quem são os Pataxó? Não. Os. Vou lembrar de qual tribo que é. Que, que o velho, quando ele tá quase morrendo, ele não morre. Ele vira tipo um lobisomem, né? Então, tem essas histórias, assim, a gente sabe, né, que tem. Então, é muito comum também essas mudanças de forma, tanto no nível físico quanto no nível sutil. E outras coisas. A gente, quando entra nesses estados alterados, a gente pode encontrar com espíritos animais, com espíritos vegetais, com os nossos mentores, os nossos guias, onde a gente tem vários insights e conversa diretamente com Deus, né, onde a gente consegue perceber coisas que a gente precisa curar na gente, que às vezes nesse estado ordinário a gente não consegue perceber. Vou te dar um exemplo. É como se alguma situação assim na vida da gente que a gente parece um muro na frente, que a gente fica batendo na testa, sabe? Todo mundo tem isso. Fica batendo na testa, fica batendo na testa, fica batendo na testa, fica batendo na testa, porque só vê o muro, né? E aí quando você sai do muro e você voa com a águia, você sobe e vê o muro de cima,
Você consegue achar lugares para você poder passar por esse muro, onde você não vai ficar batendo tão na testa. Às vezes a mudança assim tá fácil, tá do seu lado, mas quando o muro tá aqui na frente, a gente não consegue ver. Então esses estados ajudam a gente a sair fora daquele padrão e enxergar a coisa de uma outra forma. Eu aprendi isso até dentro da publicidade. Publicidade, né, eu sou publicitário de formação, comunicador, e na publicidade falava muito sobre isso, né, da gente olhar um objeto, ou no caso, né, no caso aí, um produto, mas ele de diferentes formas. Às vezes a cadeira que está aqui, né, é de um jeito, quando a gente dá uma chegadinha, olha para o lado, a gente vê outra coisa. Né? Então é importante a gente fazer esse treino de conseguir dar um passo para trás de nós mesmos e olhar a vida da gente por esse passo para trás, como um observador. E são muitos esses estados alterados. Tem um psicólogo, um psiquiatra americano, Stanley Krippner, que ele identificou mais de 20 estados de consciência diferentes. Entre eles, estados do sono, da meditação tradicional, né, tibetana, das danças, das posturas corporais, né, tipo yoga, das respirações, do jejum, das plantas, né? As plantas, diferentes plantas que provocam estados diferentes. E isso acaba que fica muito ligado às plantas, ao mundo das plantas de poder, né? Mas não é só através das plantas. Tanto é que grande parte da tradição Lakota utiliza só a música, o som do tambor, como estado alterado. Também tem as formas de alcançar estado alterado através dos sacrifícios, né? De tapas, né? Que a cultura védica chama, né, os sacrifícios. Inclusive tem um muito interessante que vocês têm que saber, que é o Sundance. Alguém já ouviu falar aqui do Sundance? Vou voltar aqui para minha telinha. Alguém que já ouviu pode responder aqui se alguém já ouviu falar. O Sundance é um ritual feito pelos Lakota, que é um ritual de sacrifício ao grande espírito. Geralmente, o Sundancer, né, o dançarino, ele tem um intento. Né, costuma ser uma cura na família, uma cura nele, e ele faz um compromisso com esse ritual. E como é que acontece isso? Lembra lá da história do sangue? O sangue do búfalo, né? E o sangue também da menstruação para a Mãe Terra. O sangue, ele é o elemento magístico mais poderoso que existe, porque ele é mesmo o fluido da vida. Então, quando a gente doa o sangue, não estou falando para ninguém doar sangue, não, a não ser doar sangue mesmo, no hemocentro. Mas quando a gente doa o sangue, sacrifica o nosso sangue, é como se a gente recebesse de volta da natureza algo para equilibrar. Então, sempre é uma bênção muito grande. Né? Por isso é tão importante as mulheres realmente doarem, darem, devolverem seu sangue à terra. Né? Tem até uma profecia que fala que quando todas as mulheres do mundo ofertarem seu sangue à terra, acabarão todas as guerras. Né? Então, o sangue, esse sangue sempre um sangue pacífico, né? Um sangue puro, não um sangue de sacrifício de animais. A gente respeita quem faz isso, mas não é a nossa praia, não é a nossa onda. Estamos num novo tempo, num novo mundo e numa nova era. Então, é um sangue puro. E esse sangue do guerreiro, ele é realmente um teste de guerreiro. Eles pegam assim o cara. Tem até um filme, eu vou passar aqui para vocês também assistirem esse filme que é da hora, que mostra exatamente como é que funciona. O filme chama Um Homem Chamado Cavalo. Um filme antigão de bang bang, assim, mas é bem legal. E aí, o que eles fazem? Eles pegam, assim, uma pata de águia, que a pata da águia tem a unha bem fina, aí vem, assim, no peito do cara, assim, ó, aperta o peito do cara e passa a ponta da garra da águia aqui, passa a outra ponta aqui e faz, tipo, duas pinças. Aí passa um pau e amarra esse pau, que tá aqui, numa árvore ou num mastro. E aí, quem tá dançando, o cara vai dançar ali em jejum, às vezes fica 4 dias dançando em jejum, com aquele pendurado assim. Às vezes usa só um apitinho aqui, que ele fica dançando para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, até arrebentar isso. Pá! Chegou uma hora que arrebenta isso. Só que o que acontece? Eu já vi umas caras assim, nossa, é tipo isso mesmo. Só que o que acontece? Esse cara, quando ele está nesse ponto, ele chega num ponto onde ele está, na verdade, ofertando o corpo dele ao grande espírito. Ele é como se ele estivesse dando tudo que ele tem para Deus. Ele está ofertando tudo que ele tem para Deus. E quando ele oferta isso, ele entra num estado, ele consegue chegar num ponto onde ele não sente dor mais. Então ele não sente, ele vence a dor.
Então não é que é uma coisa tipo de flagelo, tipo católico, de sente dor, não. É exatamente para vencer a dor. É um teste que é só guerreiro, né? A pessoa escolhe fazer isso, é sempre por uma promessa. Que é tipo um cara que sai daqui, aqui em Minas, né, vai para Romaria, mas quem tem São Paulo, as pessoas vão para Aparecida do Norte, que fazem aqueles sacrifícios. E muitas dessas pessoas, quando elas chegam no objetivo delas, elas estão felizes, né? Se sentem renovadas, né? E isso tem a ver com vencer a dor. Né? Então, também é um estado alterado esse processo da dor. A Rota tem vários, alguns outros, que eu vou contando ao longo do curso aí, contando essas curiosidades para vocês. Então, é importante a gente saber, deixa eu voltar aqui, é importante a gente saber que existem diferentes estados alterados e geralmente quando a gente se sente assim, nossa, estou conectado com Deus, a gente está num deles, né? Então, sempre rola isso. Então, o Stanley Krippner, ele identificou mais de 20 e tantos estados alterados de consciência, né? Como eu disse aí, dentro dessas várias opções, mas todos podem ser utilizados, então, com esse princípio da cura, né? O que a gente vai fazer aqui é aprender a entrar e aprender a sair desses estados alterados. O que acontece? A doença, como eu disse, ela vem sempre nesse nível sutil primeiro. Então, muitas vezes, quando a gente consegue já identificar esses padrões de pensamento que estão na mente da gente, padrões repetitivos, essas coisas, a gente evita as doenças acontecerem. Né? Então, por isso é tão importante a gente ter esse acesso interno, conseguir viajar dentro de nós. E tudo isso, todos esses estados alterados, necessariamente para ter esse objetivo de cura, precisa ter o ritual. O ritual é o que direciona. Eu costumo falar, vou até voltar meu rosto aqui. Eu costumo falar o seguinte: abrir as portas, já viram aquele livro, né? As Portas da Percepção, né? Inclusive o The Doors, né? Aquela banda de rock and roll, esse nome é inspirado nesse livro. As portas da percepção. É fácil abrir as portas da percepção. Né? Se a pessoa vai lá tomar uma cerveja, alguma coisa assim, já abriu as portas da percepção. Agora, depois que está aberto, o que você vai fazer lá dentro, que é aí que está o grande negócio. Então não adianta só abrir a porta da percepção sem um objetivo claro. E nosso objetivo sempre vai ser a cura. Então, esse objetivo, quem direciona esse objetivo claro é o ritual. Então, o ritual ele vai gerando ali símbolos, né, através do processo ritualístico, para direcionar a sua experiência. Que a sua experiência possa ir naquele ponto fundamental. Tem gente aqui que gosta de Doors. Né? Mariana gosta de Doors. Né? Então, lembra disso. Abrir as portas é fácil. Né? Agora, o ritual, que esse ritual pode chegar a um ponto que não precisa, às vezes, nem um ritual muito, né? Pode ser um ritual interno, um ritual de propósito e tal, mas é sempre fundamental o direcionamento do ritual, certo? Vou voltar aqui. Outra coisa massa também dos estados alterados é o nosso entendimento, a nossa consciência que a gente tem que a gente deve ter sobre o poder da visualização, cara. A visualização é algo muito poderoso. Né? Inclusive, várias tradições que eu estudei, assim, eu sou um curioso de tradições espirituais, sou um curioso de diferentes práticas espirituais do mundo, assim, e várias dessas tradições utilizam as visualizações como ferramenta. Né? Inclusive, eu estar aqui nesse momento com vocês, isso começou com uma visualização. Lembra que a doença surge do plano sutil? As bênçãos também. A manifestação verdadeira de coração, ela também começa do plano sutil. Como é que a gente funciona? Tudo parte do pensamento. O que a gente pensa, isso vai gerar naturalmente uma emoção. Essa emoção, que é mesmo a sintonização, quando a gente sente as coisas, a gente começa a vibrar naquela sintonia. Então é como se a gente pensasse a gente como uma antena, a gente quando sente isso, a gente começa a entrar naquela frequência que a gente está pensando, né? A emoção vai estar sempre conectada com o pensamento. Então aquela frequência ali. E ali, a partir da frequência que eu vibro, eu vou atrair experiências que podem ser experiências positivas ou não, mas sempre com o intuito de te colocar na sua frequência natural. Então, se você tem muito pensamento negativo, né, a gente fica ali pensando besteira, assistindo o Datena, assistindo um jornal do não sei o quê, só treta, só bagunça.
E aí quer ter vida tranquila e pacífica, meu irmão, tá osso. Não dá, não dá. Tem que cortar esse pensamento, não tem outro papo, né? A gente precisa alimentar a nossa mente de coisas que a gente quer vibrar. Então, se eu quero ter sucesso profissional, se eu quero ter sucesso pessoal, se eu quero ter sucesso no relacionamento, se eu quero ter uma vida mais saudável, e você não está sabendo como fazer, começa visualizando você vivendo essa vida. Simples assim. O que acontece quando a gente faz isso? É como se a gente criasse uma linha que nos liga, né, aqui no presente até esse lugar. E aí a vida vai começar a trazer experiências que me levam até esse lugar, até esse estado de consciência, certo? Essas experiências, então, as nossas experiências, todas as nossas experiências são a partir daquilo que a gente vibra. Então, não existe, irmão, irmã, eu quero ouvir um arro. Não existe coitadinho de mim nessa terra, cara. Não existe vítima nessa terra. Não existe. Tudo o que a gente tem, o que a gente vive, é um resultado daquilo que a gente vibra. Então, se a gente não se autorresponsabiliza por isso, continua achando que o problema na minha vida é meu namorado, é minha namorada, é meu patrão, é aquilo outro e tal, 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 a gente não sai do ciclo vicioso. Quando a gente cria pontos positivos na mente e visualiza isso de forma clara, sente, traz a emoção profunda daquilo, a gente então começa a criar a nossa realidade. A gente não precisa de muitas técnicas para isso, a gente só precisa saber como é que funciona, né? Isso no nível quântico. Hoje a física quântica, o Theta Healing, uma pancada de outras ferramentas utilizam esses conhecimentos de forma sistematizada, mas isso transcende, esse entendimento transcende essas ciências, né? Por mais que as ciências sejam muito importantes. Arro? Então, a criação de imagens direciona a nossa vida. Outra coisa importante que existe dentro dos estados alterados de consciência é o nível do êxtase. Êxtase, esse é o nível mais profundo, assim. Deixa eu só ver aqui. Ó, a emoção é o nosso termômetro para saber se você está conectado com o fluir da abundância, o amor, ou se está existindo a fonte. Arro, perfeito essa consideração. Então, o estado de êxtase é quando a gente consegue entrar nesse, né, lembra da casa? Então a gente foi lá, visitou os espaços, mas tem um lugar dentro dessa casa, que é um lugar onde está o nosso altar interior, onde está Deus em nós, o trono de Deus. Né? Esse trono de Deus, quando a gente acessa esse trono, que é o amor mais profundo que existe na natureza, quando a gente consegue acessar esse lugar, a gente acaba entrando num estado de êxtase mesmo, de amor. Assim, eu já vi isso acontecer algumas vezes, eu entrei poucas vezes assim, em processos assim, mas é um lugar onde nada, tudo e nada faz sentido mais. O probleminha que você tem ali da vida, tal, a conta que você tem que pagar, isso não faz sentido nenhum mais. Isso não precisa disso mais. A briguinha que você teve com seu marido, com sua mulher, com seu namorado, que não faz sentido nenhum mais, sabe? O patrão te enchendo, isso não faz sentido nenhum mais. O que faz sentido, assim, a gente sente assim, aquela completude, aquela conexão com o universo inteiro, assim. E esse estado de amor, de êxtase, isso que é dito ele é um presente mesmo de Deus. É quando a gente consegue aprender dentro desses estados alterados. Então a gente vê aqueles lugares que a gente precisa curar, que a gente cura, a gente pratica e age curando aquilo, e chega em determinado momento onde a gente simplesmente acessa, assim, né? Não é algo que tem como programar, tem como, é uma coisa, é um presente do divino, de muito amor, e espero que todos possam passar essa experiência, que é uma experiência maravilhosa, né, de conexão real com Deus. Eu já entrei nesses estados tanto com planta de poder, em determinados momentos da minha vida, mas as duas vezes mais profundas eu estava simplesmente meditando, simplesmente em silêncio, na beira do rio, meditando, que eu fiquei umas 3 horas meditando e achei que parecia que tinha passado meia hora e eu não queria sair daquilo, não queria sair. Foi quando eu decidi assim direcionar minha vida assim para um estilo de vida mais monástico mesmo, assim. Não cheguei a ser monge, né? Não virei monge, mas quase, quase virei. Mas vi que minha missão estava em outro lugar. Mas esses estados assim fazem com que a gente
sabe, perca o sentido do fora, o que acontece de fora, assim, vira um detalhe, porque isso tudo tá dentro da gente, assim, então é algo muito poderoso, muito lindo, tá bom? É lindo mesmo. Então, o que eu quero que vocês entendam com os estados alterados de consciência? Primeira coisa, a gente vai ter um módulo que a gente vai falar só das plantas de poder, mas eu quero que vocês saibam o seguinte: as plantas de poder, elas caso, levam a gente no estado alterado de consciência, elas são um espírito que está ali, mas esse espírito ele precisa ser chamado. Tem uma forma de conectar com esse espírito, e geralmente o que conecta são os rituais. Então, saiba bem, né? Muitos aqui me perguntam sobre a ayahuasca, me perguntam sobre as plantas, muitos aqui me perguntam, tanto aqui em box, assim, inbox, né? No Instagram inbox ou e-mail e tal. Muitos me perguntam no Instagram, mas eu sinto a liberdade de falar desse assunto com mais clareza para vocês que estão aqui nesse caminho xamânico, né? Aprendendo um pouco mais sobre o xamanismo, porque o que a gente precisa primeiro entender é romper os preconceitos. Né? A gente então vai fazer um trabalho de romper alguns preconceitos, de coisas que a gente aprende, né? De planta tal, de planta Y, daquilo que isso é ruim. Então a gente tem que entender como é que funciona primeiro, para depois a gente julgar se isso é para mim ou não. Eu costumo falar que o caminho das plantas e até o xamanismo, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para esse caminho. Arro? Então, estado alterado, saiba que a gente vai, mais do que ficar falando dele, a gente vai vivenciá-los aqui nas nossas experiências. Beleza? E por hoje é só, meus irmãos. A gente está agora, então, como diz um grande amigo, Pajé, essa aliança está firmada tanto no material quanto no espiritual. Então, no espiritual, a gente não tem nenhum controle e as coisas, a partir de agora, começam a acontecer. O nosso objetivo é começar a olhar aquilo que vai chegar. Uma coisa que eu posso te falar é que já está aqui entre nós. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar firmando esse ponto, né? Vamos continuar rezando, entender mais sobre o nosso altar, entender uma coisa muito importante que muitos, isso aí é ouro fino, tá? Que muitos que praticam xamanismo não entendem aqui no hemisfério sul, né? Que isso é um conceito novo, assim, relativamente novo, de ajustar os nossos ponteiros de acordo com o hemisfério que a gente está, e a gente vai entender um pouco mais o que isso que eu estou falando aí na próxima aula. Mas para isso e para facilitar também a minha explicação para você sobre isso, eu preciso que você esteja com o seu altar aí, porque a gente vai ativar o altar, vamos começar a criar o nosso espaço sagrado da mente, nosso espaço sagrado para a gente receber as inspirações, a gente entrar nesse processo com muita guiança, muita proteção, muito amor, né, muita coragem, porque xamanismo, cara, é só te falar uma coisa, você está aqui, xamanismo é caminho de guerreiro. Xamanismo não é todo mundo que tem a coragem mesmo de se ver como a gente é. A gente vê um monte de lindeza, mas para ver os monstros a gente tem que ter esse amor próprio, mesmo, essa coragem de se ver. Então, parabéns pela sua coragem, né? Que seus ancestrais possam continuar te inspirando e te guiando, né? E te levando para o caminho que você tem que seguir, para o seu coração, né? Que você possa caminhar com firmeza na terra e com leveza no céu. Vocês, estou muito feliz aqui desse momento. Isso para mim é a realização de um sonho e vocês então estão fazendo parte desse sonho. Muito obrigado por isso. Estou sempre à disposição de vocês, né? Que vocês precisarem, só dar o toque, que é nós. Arro? Muito obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Gratidão, Mitakuye Oyasin. Arro. Beijos, valeu!